ele tinha os desafios do ministério, mas a igreja, cada cristão tinha ali os seus desafios como cristão. Todos nós que estamos aqui temos desafios a serem vencidos, uns como líderes. Quem é líder de ministério aí? Seu desafio é grande, né? Quem é cristão aí? Você também tem muitos desafios. Todos nós temos desafios, independente da posição em que nos encontramos, de líder ou de liderados, de amadurecidos ou de menos amadurecidos. Todos nós temos desafios que precisam ser vencidos. E o primeiro desafio que nós falamos é o desafio de sofrer sem desistir do ministério, sofrer sem desistir de ser de Cristo. Amém? Então nós falamos sobre esse sofrimento que o apóstolo Paulo vivenciou. Ele disse que ele sofreu bofetadas, que ele sofreu maltratos, que ele foi injuriado. Ele disse que ele trabalhou, que ele se afadigou, que em muitos momentos ele se sentiu desvalorizado. Nós falamos aqui de 4 situações que muitas vezes quem serve a Deus sofre. Fadiga. Perguntamos aqui sobre os afadigados no domingo passado. Muita gente fadigado, né? Muita gente cansado. Então quem serve a Deus passa pela fadiga. Quem serve a Deus passa pela experiência de sentir que está trabalhando quando muitos estão descansando, né? Aquela sensação, eu estou trabalhando, mas tem muita gente descansando. Passa por aquela sensação de ser maltratado, de se sentir ferido, maltratado, ou por palavras, ou por atitudes de pessoas que não compreendem, ou que o desprezam, ou que o rejeitam de alguma maneira, e passa pela experiência de se sentir não valorizado ou desvalorizado. Mas diante de todas essas situações, Paulo manteve firme a sua esperança no Senhor, a sua alegria no Senhor, porque ele tinha certeza de uma coisa que nós não podemos perder no nosso coração, a mesma certeza que ele tinha, eu e você também temos que ter. Nós não ficaremos sem vitória e sem presença de Deus na nossa caminhada. Como o apóstolo Paulo mesmo ouviu do Senhor ali em Atos 18, 9 e 10, quando ele chega em Corinto, e ele fica ali temeroso por causa da realidade da cidade de Corinto, o Senhor diz para ele: fale e não te cales, porque tem muita gente nessa cidade, ninguém porá a mão sobre ti, e eis que eu estarei contigo. Então naquele momento, o apóstolo Paulo, meio temeroso por causa da realidade da igreja de Corinto, ele recebe uma palavra do Senhor dizendo: não temas, não temas, porque eu já te garanto a vitória antes de você entrar na batalha. Eu quero dizer para você, queridos, antes de você entrar na batalha, antes de você entrar no desafio, Deus já te garante a vitória. Amém? Quem toma posse da vitória aí? Antes, Deus, irmãos, antes da gente entrar na batalha, antes da gente entrar no desafio, o Senhor já está garantindo a vitória e a presença dEle conosco. Então nós falamos sobre essa questão de que crente sofre, e o apóstolo Paulo sofreu. Ele sofreu, irmãos, inúmeros naufrágios, ele sofreu, irmãos, apedrejamento, ele sofreu de inúmeras maneiras, mas ele não desistiu. Não desistiu de continuar servindo a Deus, não desistiu do ministério, não desistiu de ser crente. E tem muita gente hoje querendo desistir, não sabe nem o que é levar uma pedrada, não sabe nem o que é um açoite. Ele foi muitas vezes açoitado, mas estou pensando em desistir. Ah, irmãos, quantos estão pensando em desistir por motivos fúteis? Hoje parece que os crentes perderam, irmãos, a sua fibra espiritual, né? Os crentes hoje, por qualquer coisinha, eles querem jogar a toalha, eles querem desistir de tudo. Você que está aqui nessa noite, você foi levantado por Deus para ir adiante. Você que está aqui nessa noite, você foi levantado por Deus para persistir, para perseverar, para ir em frente. Você não é um desistente, você é alguém que Deus levantou para ir adiante com Ele e alcançar o alvo que foi estabelecido. Então o primeiro desafio que nós falamos no domingo passado foi esse: sofrer e não desistir. Por que o crente sofre? Falamos que o crente sofre para ser corrigido, porque muitas vezes o crente precisa ser corrigido. Falamos que o crente sofre porque muitas vezes Deus usa o sofrimento do crente para abençoar vidas. Usamos o exemplo de José: sofreu, mas por trás daquele sofrimento havia uma grande bênção,
para ser estabelecida sobre a sua vida, que traria a bênção de Deus sobre a vida de uma multidão de gente, mas ele teve que sofrer. Jesus sofreu, ele sofreu a cruz, os cravos, ele foi dilacerado, ele passou pelo sofrimento, para que eu e você estivéssemos aqui com certeza de salvação na alma. Alguém teve que sofrer, alguém teve que pagar o preço, para que eu e você pudéssemos ter a bênção de Deus. Então às vezes você sofre, porque através do seu sofrimento, Deus quer abençoar outras vidas, porque Ele sabe que você aguenta passar pelo que você está passando, e sabe que à medida que você suporta, você dá bom testemunho. Amém, irmãos? Você dá bom testemunho, como Daniel na cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Só entra na fornalha, só entra na cova, só passa pela cruz, só passa pelo Egito para ser honrado como governador quem tem realmente uma vida de intimidade com Deus. Então você tenha uma vida de intimidade com Deus, e você vai entender que o seu sofrimento muitas vezes não é um problema, mas uma oportunidade de vitória para você e para outras pessoas. Amém? Falamos que crente sofre também, irmãos, porque nós precisamos nos identificar com Jesus, né? Como é que você se identifica com Cristo? Passando pelo que Ele passou. Cristo foi traído? Quem acredita? Você acha que você não vai ser traído em algum momento? Por alguém que você gosta, por alguém que você esperava só fidelidade, em algum momento alguém pode pisar na bola com você, né? Jesus foi traído, Jesus foi humilhado, Jesus foi tratado injustamente em muitas maneiras, e você sabia que é por esse caminho que Deus vai fazer você passar? Ai pastor, estou pensando em desistir. Não desista, porque no final desse caminho tem Jesus esperando por você. O caminho é estreito, mas é de vitória. Amém, irmão? Fala para o seu irmão, o caminho é estreito, mas tem vitória nele. Mas isso daí foi o que nós falamos no domingo passado. Então hoje eu estou aqui para concluir essa palavra. Então como eu tenho uma palavra muito grande para ser ministrada, então a gente fez uma recordação do que foi ministrado no domingo passado. Então hoje os desafios continuam. E o desafio hoje, irmãos, é o desafio de nós agirmos com coragem, no sentido de falarmos com as pessoas que nós amamos sobre os seus pecados. Olha o desafio que muitas vezes eu e você temos que passar. O desafio de falar com quem nós amamos sobre os seus pecados. Porque se você olha para essa carta aqui, o apóstolo Paulo ele diz assim, versículo 14: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Admoesto-vos como meus filhos amados. Admoestar significa corrigir em amor. Admoestar significa sentar do lado de uma pessoa para falar com aquela pessoa sobre os caminhos errados que ela escolheu, para dizer, olha, esses caminhos que você escolheu para a sua vida são errados, esses caminhos não são bons, não vão ter um desfecho, não vão te levar para um destino feliz, de vitória. O destino final desses caminhos é de morte, destruição. Está na hora de rever caminhos, está na hora de você mudar o rumo. Então admoestar é isso. Então quando o apóstolo Paulo está falando com essa igreja, ele está falando com uma igreja que está caminhando em caminhos que não agradam o coração de Deus. E o apóstolo Paulo, irmãos, por amor àquela igreja, ele começa a falar com aquela igreja sobre os seus erros, as suas falhas. E nós temos que parar para pensar sobre isso nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo num tempo em que o mundo está colocando na mentalidade do crente que quando uma pessoa erra, você não tem que falar com ela sobre o seu erro. Nós temos que respeitar a individualidade do outro, que falar com o outro sobre o erro dele vai gerar indisposição, vai gerar conflito, vai gerar briga, vai gerar discórdia. É isso que o mundo tem trabalhado no nosso coração. Não fala com o outro sobre o seu problema. O problema dele é dele, o seu é seu. Cuida da sua vida, não entra na vida do outro. Muitos de nós, muitas vezes, somos pegos por esse tipo de sentimento. Só que a palavra de Deus nos ensina que quem ama
avisa. Amém? Quem ama, avisa. Quem ama, alerta. Quem ama, dá um toque. Dá um toque no seu irmão aí. Isso, eu estou te dando um toque. Quem ama, dá um toque. Quem ama, mostra o erro, mostra as falhas. Por exemplo, irmãos, se você vai lá em Ezequiel, lá no Velho Testamento, Ezequiel capítulo 3, versículo 17 e 18, o Senhor diz assim: quando você ouvir da minha boca a minha palavra, para instruir os filhos de Israel, e eu disser ao ímpio que ele morrerá, e você não avisar o ímpio do seu caminho ímpio, ele morrerá no seu caminho ímpio, porém o seu sangue eu requererei da sua mão, porque você não o avisou. Essa palavra era dada ao atalaia. Qual era a responsabilidade do atalaia? Era avisar o povo sobre os perigos que cercavam a sua vida, era avisar o povo sobre as situações que poderiam trazer problemas sobre a sua vida. E o Senhor estava dizendo: se você não avisar o ímpio vai morrer, mas eu te coloquei lá para avisar, e se você não avisar, ele vai morrer, mas o sangue dele eu vou requerer da tua mão. Por quê? Porque cabe a quem conhece a Deus avisar quem não conhece. Amém, irmãos? E até mesmo avisar aqueles que conhecem superficialmente a Deus, porque muitas vezes dentro da igreja tem gente que conhece a Deus mais profundamente e outros conhecem a Deus mais superficialmente. Alguns são mais maduros, outros são mais imaturos. Quem é maduro tem que instruir aquele que não é. É o que a palavra de Deus diz. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que fala por amor e confronta por amor, mostrando por amor o pecado. Se nós formos lá no Velho Testamento, vamos falar um pouco de lei e de graça. O nosso Deus, ele primeiro se revela através da lei, sim ou não, irmãos? Velho Testamento, Deus escolhe uma nação chamada Israel, e através dessa nação, mais especificamente através de Moisés, Deus traz a sua lei, e revela através daquela nação a sua lei para o mundo inteiro. Aí quando Jesus vem, Jesus traz a graça de Deus, fundamentada, estabelecida no amor de Deus, a graça de Deus. Aí se inicia então a dispensação da graça. Porém Jesus não chega dizendo o seguinte: olha aí, gente, eu vim trazer a graça, agora eu aboli a lei, acabou a lei. Foi isso que Jesus falou, irmãos? Se você for na sua Bíblia em Mateus 5,17, Jesus vai dizer: eu não vim para abolir nem a lei e nem os profetas, eu vim para cumprir tanto a lei como os profetas. Jesus cumpriu a lei, Jesus cumpriu a lei integralmente, só que ele não cumpriu a lei como os religiosos da época. Jesus, ele não cumpriu a lei como os escribas, como os fariseus. Jesus, ele chega para os escribas e fariseus e ele conversa com os escribas e fariseus sobre o cumprimento da lei, procurando mostrar que o problema não era estar cumprindo a lei, o problema era como eles estavam cumprindo a lei. Jesus disse basicamente o seguinte: eu vim para cumprir a lei, só que eu não estou cumprindo como os escribas e fariseus, que perderam a capacidade de avaliar a qualidade motivacional que está por trás das suas ações. Eu cumpro a lei resgatando a qualificação motivacional que faz com que a lei, ou com que o cumprimento da lei se torne algo bom e aprovado ao coração de Deus, que é o amor. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês cumprem a lei sem amor, eu, por amor a Deus e por amor ao próximo, eu cumpro a lei. Porque a lei de Deus, os 10 mandamentos, se resume em apenas 2: amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Com efeito, ou em consequência disso, cumprirás a lei. Porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, não é penoso me santificar, não é penoso obedecer a palavra de Deus, não é penoso fazer o que Deus quer. Como também, se eu amo meu irmão, eu não vou ter dificuldade de fazer pelo meu irmão o que precisa ser feito, e também não vou matar o meu irmão. Por exemplo, eu amo o Gabriel,
Eu vou matar o Gabriel, irmãos, se eu amo o Gabriel, amo o Lucas, aí eu vou cobiçar aquilo que é do Lucas, se eu amo o Lucas, não tem como, porque o amor que está em mim, pela vida dele, me impede de fazer aquilo que é errado contra ele, de fazer o que é errado contra o Gabriel. Então, quando eu vivo o amor de Deus, eu cumpro a lei consequentemente, com efeito eu cumpro a lei. E era isso que Jesus estava dizendo: eu não vim abolir a lei, eu vim mostrar como ela deve ser cumprida, eu vim mostrar como se cumpre a lei da maneira certa. Vocês estão cumprindo a lei de maneira errada. Por trás das ações que vocês estão desenvolvendo, não existe amor, existe muitas vezes arrogância, prepotência, existe o desejo de humilhar o outro, desprezo, enfim, a lei não é para isso. A lei é para mostrar que Deus ama o próximo, que Deus ama as pessoas e que Ele deve ser amado em primeiro lugar. Então, quando Jesus vem, irmãos, Ele diz: eu vim para cumprir a lei. Ele nos ensina que a lei e a graça vão andar juntas, de mãos dadas, até o fim, irmãos. Porque tem gente hoje, e pessoas bem intencionadas inclusive, que pensam que lei e graça são duas coisas que não se harmonizam na fé cristã. E esse tipo de pensamento está errado, né? Lei e graça se completam na fé cristã. Tem gente que pensa que a lei é contra a graça e a graça é contra a lei. A pessoa pega a lei e a graça, põe num ringue, e antes de soar o gongo, ela já dá a vitória para a graça, porque a lei, na mente dela, é algo que ficou para trás. E não é isso. Jesus ele veio nos ensinar que a lei, ela vai existir até o fim dos nossos dias aqui na terra. Por quê? Porque a lei, ela tem três aspectos. Ela tem um aspecto jurídico, ela tem um aspecto cerimonial e ela tem um aspecto moral. Então, lá no Velho Testamento, a lei dada por Deus ao seu povo tinha esses três aspectos: jurídico ou civil, cerimonial e moral. A lei civil e jurídica, ou a lei cerimonial, elas nasceram da lei moral de Deus. Então, o que acontece? A lei moral de Deus nunca muda. A lei cerimonial, guarda de sábado, guarda da Páscoa, em relação a rituais relacionados ao povo judeu, isso não cabe a nós. Guarda de sábado não cabe a nós, e outras leis cerimoniais não cabem para nós, como a lei civil do Velho Testamento também não cabe para nós. Tudo isso ficou para trás. Mas a lei moral de Deus, essa nunca mudará. Se era errado no Velho Testamento adulterar, continua sendo errado hoje, sim ou não, igreja? Continua. Se era errado lá no Velho Testamento dois homens deitarem juntos como se fosse mulher, como se um fosse mulher, se era errado lá, continua sendo errado hoje. Se lá no Velho Testamento tirar a vida de alguém, matar alguém era errado, continua sendo errado hoje. O que mudou, pastor? É que hoje a penalidade da lei civil ou jurídica que havia naquela época não está em vigor. Só que essas pessoas que estão fazendo essas coisas que eu acabei de citar, elas têm que entender que dentro da moral de Deus, tudo isso é errado. Tudo isso é errado. E por que eu estou dizendo tudo isso para nós como igreja hoje, irmãos? Porque hoje o mundo está tentando nos calar. O mundo está tentando colocar uma mordaça na nossa boca. O mundo está tentando fazer de mim, de você, um covarde na fé. Uma pessoa que não tem coragem de se posicionar contra o erro. Uma pessoa que não tem coragem de se posicionar contra o pecado. Porque o mundo está trabalhando na nossa mente hoje para confundir a nossa mente sobre o exercício do amor, nos levando a pensar que amar é não mexer com o pecado do outro, quando na realidade amar é você ter a coragem de confrontar o pecado do outro em amor, para que ele tenha a oportunidade de sair do pecado. Hoje, o que acontece? O mundo está trabalhando na mente dos crentes, está trabalhando na mente da igreja, para fazer com que a igreja se torne cúmplice de quem anda errado, para que a igreja se torne cúmplice de quem está desprezando a Deus, a vontade de Deus, os princípios de Deus. Hoje o mundo está trabalhando para que eu e você percamos
aquela capacidade de sermos firmes, moralmente falando, dentro da vontade de Deus, para dizermos que isso é certo e isso é errado. Hoje tem muita gente pensando assim: está todo mundo fazendo, eu acho que eu vou fazer também. Não, irmãos, assim como Deus, Ele mostrou a lei e depois Ele mostrou a graça, nós também temos que fazer o mesmo. Nós temos que ter coragem de evidenciar o que é certo e o que é errado, para depois mostrar a solução que Deus preparou. Deus veio com a lei para dizer o seguinte: aqui estão os seus pecados. Está vendo como você é pecador? Porque a função da lei nunca foi salvar ninguém. Sabia disso? Ninguém se salva pela lei, porque lá no Velho Testamento havia um cordeiro que morria todo ano, sim ou não? O que acontecia? Pegava o seu animalzinho, levava lá no templo, no tabernáculo, o sumo sacerdote matava aquele animal, pegava o sangue e levava para o Santo dos Santos. Deus via o sangue inocente, o que ele fazia? Ele perdoava o povo. A lei não tinha missão de salvar. A graça sempre esteve presente na vida do povo. Mas a graça veio com Jesus. Não, a graça estava lá no Velho Testamento. Mas pastor, se a lei não salva, qual é a função da lei? A função da lei é evidenciar o pecado. A função da lei é explicitar o pecado, é revelar o que é pecaminoso, para que a pessoa saiba o que é pecaminoso e o que não é. Então a lei, ela gerou o problema do pecado na vida do ser humano. Quando Deus coloca o homem diante da lei, Ele está dizendo: aqui está um problema, esse problema chama-se pecado. Aí o ser humano olha para a lei e fala: é um problema, e é um problema que o ser humano não consegue resolver pelo seu mérito. A função da lei é mostrar que o ser humano, ele é incapaz de conseguir a sua salvação pelos seus méritos em relação ao cumprimento da lei. Aí ele olha para a lei e fala: isso é um problema insolucionável. Então Deus pega a lei e fala: esse é um grande problema que você não tem condição de resolver. Aí a hora que o ser humano vai desanimar, Deus pega e fala: pera aí, agora eu vou te mostrar a graça. Como a lei te mostrou um problema que você não pode resolver, eu agora te apresento a graça, que é a solução para esse problema. A solução é a graça. Então Deus traz a graça como a solução para o problema do pecado. Mas primeiro Ele mostrou o que? O problema do pecado. Nós não estamos hoje querendo falar de pecado. A igreja hoje não quer tocar em pecado. A igreja hoje não quer mexer com pecado. Mas só que nós, como igreja, nós temos a missão de revelar ao mundo o pecado do mundo, para que depois do pecado a gente possa apresentar o quê? A graça, a solução de Deus para o pecado. Porque a Bíblia diz, irmãos, em Romanos 1,32: digno de morte são os que tais coisas praticam, e não somente os que praticam, mas também aqueles que aprovam os que praticam. Aí você fala: mas o que é, pastor? O que quer dizer esse texto? Se você pegar Romanos 1, do versículo 23 em diante, você vai ver ali que o homem, por causa da idolatria, da adoração a imagens, a ídolos, diz a palavra de Deus que o homem deixou de adorar ao Criador para adorar ao ser criado, para adorar as imagens, para adorar tudo aquilo que para o homem representava um Deus, porque isso era muito comum na cultura dos romanos, dos gregos. Para tudo eles faziam Deus. E aí diz que por eles deixarem de adorar o Criador e adorar a criatura, Deus os entregou às paixões infames, de modo que o homem se inflamou na sua sensualidade, homem com homem, e as mulheres deixaram o uso natural do homem e se inflamaram umas com as outras, mulher com mulher. Aí ele fala de uma lista de pecados: homicídio, infidelidade nos contratos, e assim vai. E aí ele diz lá no final: dignos de morte são os que praticam essas coisas e aqueles que aprovam. Sabe o que quer dizer isso? Eu não pratico, mas eu aprovo. Então você está no mesmo barco. Você não faz, mas você
a prova. Você é cúmplice. Você entendeu o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu não pratico, mas eu aprovo. Você está no mesmo nível de quem pratica, porque a palavra de Deus diz: digno de morte é quem pratica e quem aprova os que praticam. E nós temos que entender quem nós somos e quem Deus é, porque um dia nós vamos estar diante do julgamento de Deus. A palavra de Deus diz que chegará o dia em que o Senhor julgará a todos. E o Senhor Jesus diz: eu não vim para julgar, nem para condenar, eu vim para salvar os que se haviam perdidos. Mas esta palavra vos julgará. Irmãos, todo reino possui uma constituição. O Brasil tem constituição? Ok. Qual é a constituição do reino de Deus? A Bíblia, a palavra de Deus. Nós seremos julgados por esta palavra. Então nós que estamos aqui hoje, nós temos que entender que haverá um dia em que nós seremos confrontados com essa palavra, e nós não teremos desculpa, porque essa palavra esteve conosco durante toda a nossa caminhada aqui na terra. Porque a mesma palavra que te julga, presta atenção, a mesma palavra que te julga é a palavra que te orienta, é a palavra que abre os teus olhos todos os dias, é a palavra que te corrige todos os dias, é a palavra que te instrui todos os dias, é a palavra que traz dentro de você a sabedoria de Deus todos os dias. Ou seja, quando chegar o grande dia, eu e você não teremos desculpa, porque a palavra foi dada a nós todos os dias. Tivemos contato com a palavra, não poderemos dizer não sabia. Por quê? Porque nós temos acesso à palavra, porque nós temos ouvido a palavra. Eu não leio a palavra, mas você vai numa igreja, alguém está pregando a palavra, e muitas vezes está lá falando de coisas que você precisa ouvir, que você não queria ouvir, mas você precisa ouvir. Porque hoje nós temos um tempo em que a gente tem que ir para a igreja não para ouvir o que a gente quer, mas para ouvir o que a gente precisa, porque está todo mundo acomodado no pecado. Eu nunca vi um tempo onde os crentes estiveram tão acomodados no pecado como nos dias de hoje. Se Jesus voltar hoje, você sobe? É uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Então, como eu disse domingo passado, irmãos, quando Deus fala conosco, nos confronta com as situações que são difíceis de serem ouvidas, é porque Ele está trabalhando alguma coisa em nós para nos tirar de algum tipo de acomodação que está nos levando para uma situação onde nós vamos nos afastar da presença dEle, da vontade dEle, e por fim, do destino que Ele preparou para nós. Coragem de falar sobre os erros com quem se ama não é fácil, mas o apóstolo Paulo teve essa coragem, e ele falou, irmãos, com aquela igreja, a igreja de Corinto. E quando você pensa sobre a igreja de Corinto, só para mim situar os irmãos, a cidade de Corinto, ela era a maior ali da Grécia, com 250 mil habitantes, era a mais antiga, era a mais rica e era a mais obcecada por sexo em toda a Europa Oriental. Para os irmãos terem uma ideia, somente na cidade de Corinto, você não vai achar isso em nenhuma outra cidade na Bíblia, havia um templo à deusa Afrodite e ao deus Apolo, e nesses templos haviam 1000 prostitutos e 1000 prostitutas cultuais, que desciam em datas específicas para levar as pessoas para o templo e lá terem relações sexuais com as pessoas, em pleno culto, que era desenvolvido ali, em adoração a esses falsos deuses. Então, quando essas pessoas iam se convertendo ao cristianismo, ali haviam pessoas que já haviam se envolvido com prostituição, com a questão da homossexualidade, porque a questão da homossexualidade era muito natural, irmãos, para os gregos e para os romanos, tanto na relação de professor para aluno, como entre soldados. Era uma relação muito natural para eles, fazia parte da cultura desse povo nessa época.
Então, quando o apóstolo Paulo vai pregando o Evangelho e essas pessoas vão se convertendo, ele começa a dizer: olha, tudo isso havia na vida de vocês, mas agora vocês têm uma nova vida. O que aconteceu no passado tem que ficar no passado. Então você começa a olhar dentro da estrutura da igreja de Corinto, e você vê que a tendência maior para o pecado estava muito voltada para essas questões da sexualidade. O capítulo 5 que nós lemos aqui, aconteceu o caso de um filho ter o caso com a mulher do seu pai, e o apóstolo Paulo começou a corrigir a igreja, porque não tomou providências em relação a essa situação. E no capítulo 6, por exemplo, ele começa a falar de todo tipo de imoralidade sexual, né? No capítulo 6, versículo 10, por exemplo, ele diz assim: não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu pergunto para os irmãos: Paulo estava com medo de falar de pecado, irmãos? Olha a lista que ele me faz aqui. E a grande maioria desses pecados é relacionada a questões de sexualidade, confrontando o povo, confrontando a igreja. Olha, desperta, porque isso já fez parte da sua vida no passado sem Cristo, mas com Cristo isso não pode mais, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Esqueceis que vocês não são mais de vós mesmos, porque foste comprado com alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo. Então ele diz que todo pecado que não é sexual é praticado fora do corpo, mas aquele que erra sexualmente pratica contra o seu próprio corpo. Então o apóstolo Paulo ele vai tratando dessas questões para abrir a mente do povo, porque a igreja estava vivendo uma situação em que eles se sentiam aprovados pelos dons do Espírito Santo, e por isso eles não se sentiam desaprovados pela maneira como eles viviam. Ou seja, os dons estão aqui. Tinha dom naquela igreja, irmãos. Era a igreja que tinha mais dons sobrenaturais, era ali. O povo falava em línguas, o povo profetizava, o povo tinha dom de cura, o povo tinha isso, tinha aquilo, mas a vida estava torta. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: não basta ser usado por Deus, tem que ser aprovado por Deus. Tem muita gente que foi usado por Deus que vai perder a salvação, infelizmente. Mas como, pastor? Jesus falou isso: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas Senhor, em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônios, não fizemos isso, não fizemos aquilo. O Senhor dirá abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas pessoas chegaram a ter o poder de Deus, irmãos, em mãos. Chegaram a sentir o que é ter o poder de Deus, chegaram a sentir o que é ser usado por Deus, mas, por outro lado, estavam vivendo no pecado. Eu pergunto para os irmãos: será que isso não tem acontecido nos dias de hoje, irmãos? Será que hoje não tem muita gente que já sentiu o gostinho de ser usado por Deus, mas aí a percepção ou o julgamento dela própria para si mesmo, em função de ver o poder de Deus na sua vida, fez com que ela afrouxasse as rédeas e começasse a se abrir para o pecado? E eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas podem estar nesse caminho hoje? Não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, falar o fulano de tal, o ciclano. Não, eu estou fazendo uma reflexão com a igreja. Hoje, em função, muitas vezes, nos sentirmos empoderados por Deus, podemos ceder à tentação de pecarmos em nome de Deus. Um evangelho onde não se existe mais cruz, não se existe mais renúncia, aonde basta estar debaixo da graça, que você está salvo e salvo para sempre. Essa mensagem tem acomodado muita gente no erro. Então o que eu quero dizer para você aqui nessa noite é: não viva enganado dentro da igreja. Não viva enganado dentro da igreja. Quando é que eu fico enganado dentro da igreja, pastor? Quando eu acredito que simplesmente estar debaixo da graça vai me levar ao crescimento espiritual
que eu preciso ter. Não vai, irmão. Estar debaixo da graça é uma bênção. Deus te salvou, Deus te deu a salvação. Mas você precisa crescer. Amém? Você precisa crescer. E salvação não é apenas o acesso ao céu, é acesso a uma nova identidade em Cristo, a uma nova vida. E se você não desenvolver essa vida, eu estou debaixo da graça. Você pode não só não crescer, mas você pode colocar em risco a sua salvação. Porque tem muita gente hoje dizendo assim: eu estou debaixo da graça. Aí a pessoa começa a vamos dizer assim, se entregar à negligência, começa a negligenciar suas responsabilidades espirituais, a sua vida de busca por Deus, seja no culto, seja na vida de oração, seja na palavra. Eu estou debaixo da graça, Deus vai me salvar de qualquer jeito. E isso é errado, é um pensamento errado. E a primeira pessoa que falou isso foi um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão. Ele disse que existe a graça barata. O que é a graça barata? É a graça que não tem arrependimento, é a graça que não tem mudança de vida, é a graça que não tem confissão de pecados, é a graça que não tem cruz, é a graça que não tem renúncia. Então essa graça é uma graça barata, que ao invés de ser graça, é desgraça, porque ela leva a igreja à perdição. Ele faz um comparativo dizendo que a graça barata é a carcaça de um ser morto, no entorno do qual a igreja está vivendo hoje, sendo envenenada e morrendo hoje, como já morreu muita gente no passado. Então hoje, nós temos que parar para pensar: que tipo de graça eu tenho vivido? A graça que me conduz à presença de Cristo, ela tem que ter arrependimento. Se eu pecar, se eu errar, eu tenho que sentir no meu coração dor pelo pecado. Eu pequei, doeu, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me arrepender, eu tenho que reconhecer minhas falhas, eu tenho que ter temor do julgamento de Deus, eu tenho que ter temor de Deus. Hoje tem muita gente que não tem mais temor. A pessoa peca hoje, peca amanhã, continua pecando e não sente dor nenhuma. E sabe para onde isso pode te levar? Para a perdição, para a perda da sua salvação. Então hoje nós temos que ter coragem de, primeiro, avaliar a nossa vida. Quando a gente fala de ceia, a gente vai tomar ceia daqui a pouco, tem um texto que diz assim, 1 Coríntios 11:28, que nós devemos: examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. A ceia, ela te chama um autoexame. Você está em pecado? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua postura como um crente diante de Deus? Examine-se ao homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. O apóstolo Paulo, como um pai, ele estava preocupado com aquela igreja, e nós precisamos estar preocupados uns com os outros, e preocupados com aqueles que nós amamos, e muitas vezes estão caminhando numa direção de pecado, de destruição, e nós não estamos tendo coragem de conversar em amor com essas pessoas, dizer: olha, a palavra de Deus diz que isso é pecado, Deus ama a tua vida, Deus revela o seu pecado para que você possa entender que existe uma solução para ele em Cristo. Cristo é a solução, Cristo é a solução do seu pecado, mas isso é pecado. Então hoje, não se acovarde, não se esconda, não deixe de se posicionar contra o pecado, porque se a igreja não se posicionar contra o pecado hoje, amanhã o pecado está dentro da igreja. Se a igreja não se posicionar contra o pecado, amanhã o pecado está dentro da igreja, reinando dentro da igreja. Por quê? Porque nós estamos permitindo isso, porque nós estamos abrindo a guarda para o pecado.
Queridos, eu e você somos santos, amém, irmãos? Santo quer dizer separado, separado por Deus para uma nova vida, separado do pecado para uma vida de santidade, para uma vida de intimidade com Deus. Você é santo, somos santos, porque fomos separados por Deus para viver em novidade de vida. Abra sua Bíblia em Romanos 6, Romanos capítulo 6. Romanos 6, 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Qual é a resposta do versículo 2, irmãos? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, nós temos que ter uma vida nova. A graça, ela faz Deus nos acolher, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. Deus nos ama, irmãos, sujos, enlameados, perdidos no pecado. Deus nos acolhe por graça, só que Ele não nos deixa permanecer no pecado. Quem lembra da mulher adúltera? Diz a palavra de Deus que levaram uma mulher adúltera diante de Jesus para ser o que? Apedrejada. Jesus escrevendo no chão, alguns falam que ele fez um peixinho e tal. Jesus simplesmente disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus fez com essa afirmação, irmãos? Ele fez todo mundo olhar para dentro de si e ver o seu pecado. Olha só o que Jesus fez. Porque às vezes nós estamos que nem aqueles homens, vendo só o pecado dos outros, sim ou não? Às vezes nós estamos que nem aqueles homens, carregando umas pedras nas mãos, preparados para destruir o outro por causa do seu pecado. Só que Jesus, com essa frase, ele fez todo mundo olhar para dentro do seu coração. E cada um de nós que está aqui nessa noite precisa olhar para dentro do seu coração. Quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Então todo mundo viu que tinha pecado. Quando a gente entende que tem pecado, as pedras começam a cair. E as pedras começaram a cair das mãos daqueles homens. E aí só ficou Jesus e a mulher. Jesus falou: cadê os teus acusadores? Aí ela falou: foram embora. Jesus diz: eu também não te condeno. Só que Jesus disse para ela: vai e continue adulterando. O que Jesus disse para ela, irmãos? Vai e não peques mais. O que Jesus estava dizendo? Você recebeu graça. Como você deve retribuir essa graça? Com arrependimento, com mudança de vida, vivendo uma nova vida, vivendo uma vida diferente da qual você estava vivendo antes. Então a resposta que nós temos que dar à graça é uma mudança de atitude, é uma mudança de vida, é uma mudança de direção. E é isso que o mundo não está pregando hoje. O mundo não está pregando um evangelho que transforma, mas que conforma com o pecado. E hoje tem muito crente de boca fechadinha. Por quê? Porque está assimilando um conceito de amor que aceita tudo, que aceita tudo que Deus não aceita. E se você fala, você é chato, você é o famoso crente chato. Mas irmãos, eu vejo assim, que hoje nós precisamos ter coragem de falar em amor com as pessoas sobre os seus pecados, para que elas entendam que é preciso mudar, e que essa mudança está em Cristo. Elas têm essa oportunidade dada por Deus em Cristo Jesus, e nós precisamos
anunciar essa mudança. Amém, igreja? Estamos enganados na igreja, nós não podemos ficar enganados dentro da igreja. Estamos enganados na igreja quando a gente está sofrendo, como eu falei domingo passado, e acha que está tudo errado porque a gente está sofrendo. Não, você está sofrendo porque às vezes você tem que, como crente, tem que passar por algum tipo de sofrimento. Estamos enganados dentro da igreja quando achamos que a graça nos dá a condição de viver no pecado. A graça não é a condição para você viver no pecado. A graça é a condição para você viver uma nova vida em Cristo Jesus. Nós acabamos de ler aqui em Romanos 6, está bem claro, está bem óbvio para nós. Nós estamos enganados dentro da igreja quando a gente acha que porque eu jejuo e oro, Deus vai agir simplesmente porque eu jejuo e oro. Jejuar e orar é bom, irmãos? Quem acha que é? Pode levantar a mão aí. Muito bem. Só que lá em Isaías 58, o povo de Deus estava jejuando e orando, e Deus não estava respondendo. Aí Deus falou para o profeta: levanta a tua voz com uma trombeta e fala para o meu povo dos seus pecados, porque eles estão jejuando, eles estão orando, eles estão me cobrando o meu agir. Só que eu olho para a casa deles, eu vejo contenda, eu vejo um ferindo o outro com um punho iníquo, com um punho cerrado. Eu vejo que pessoas que estão fechando a porta na cara do seu parente, eu vejo outros que estão deixando de ajudar o que está necessitado, eu vejo pessoas que estão fazendo jejum e oração dentro do templo, mas fora do templo estão vivendo uma vida sem arrependimento. Então muitas vezes jejuar e orar sem viver uma vida de obediência à palavra, sem uma vida de obediência a Deus, sem uma vida de arrependimento diante do pecado, não vai resolver os seus problemas. Jejuar e orar vai fazer diferença se vocês estiverem em obediência. Então muitas vezes nós temos que entender que obedecer é melhor do que sacrificar. Quem disse isso? Samuel, Quando Saul demonstrou que ele estava preocupado com os sacrifícios, Samuel falou: Saul, Deus gosta de obediência. Se você não obedece, o seu sacrifício fica em vão, porque Deus não se agrada de gordura de animais, mais do que Ele se agrada de um coração obediente. Nessa noite, querido, Deus está falando com você, comigo, com cada um de nós, sobre uma postura séria e comprometida de obediência com Ele. É tempo de consertar quem precisa consertar, é tempo de arrepender quem precisa arrepender, é tempo de colocar a casa em ordem quem precisa colocar a casa em ordem. Por quê, pastor? Porque o Eufrates já secou, porque os desertos estão ficando cheios de água, porque as catástrofes estão cada vez mais constantes, porque as guerras e rumores de guerra estão acontecendo cada dia e cada dia com mais frequência, e porque tudo isso sinaliza que Jesus está às portas. E Ele não vai levar uma igreja que anda no pecado, Ele vai levar uma igreja que se santifica, Ele vai levar uma igreja que leva a sério obediência. Eu não estou aqui nesse púlpito para falar de você de dinheiro, eu não estou aqui nesse púlpito para falar para você que você vai ter casa nova, dinheiro no banco, prosperidade na terra. Eu estou aqui para falar que você precisa colocar a sua vida diante de Deus, para que Ele possa fazer a sua vida subir quando Ele arrebatar a igreja. Porque mais importante do que você ter dinheiro é você ter a certeza da sua salvação. Amém, irmãos? Hoje não é tempo de nós ficarmos perdendo tempo. Foi-se o tempo da gente ficar perdendo tempo iludidos com o mundo, iludido com as coisas da terra. Lá em Colossenses 3:1 diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai, e não as coisas que são de baixo. Hoje em dia está se buscando demais as coisas que são de baixo.
Está todo mundo correndo atrás de dinheiro, está todo mundo correndo atrás de fama, está todo mundo correndo atrás de sonhos aqui. Quando o nosso destino é no céu. Eu quero dizer para você, querido, você está de passagem aqui. Eu e você somos peregrinos. A nossa morada não é aqui, a nossa pátria não é aqui, o nosso destino final não é aqui, é na eternidade. E se nós ficarmos presos às coisas da terra, a gente corre o risco de ficar na terra, quando Jesus vier levar pessoas para o céu. Hoje, quanto mais desprendido o seu coração for de bens materiais, de coisas materiais, eu digo para você, melhor é a sua condição espiritual diante de Deus hoje, porque você está livre para buscar, livre para servir, livre para fazer a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que são livres para muitas coisas, mas não são livres para servir a Deus, porque seus corações estão amarrados em coisas dessa terra. Eu quero dizer para você, Deus tem restauração para a tua vida, amém? Deus tem cura, Deus tem coisas tremendas, mas eu e você temos que estar ligados com Ele, ligados com Deus. O que impede a ação de Deus na nossa vida? O pecado. Lá em Isaías, não lembro se 59, diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os ouvidos do Senhor estão fechados para que Ele não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que impede Deus de fazer tudo o que Ele pode fazer na sua vida? Pecado, falta de arrependimento, né? Um coração fechado para se arrepender, e muitas vezes é isso que Deus está esperando de nós, amém, igreja? Então nesse momento eu quero que você fique em pé. Nós vamos estar orando para participarmos da ceia, e daqui a pouco nós vamos fazer o encerramento da semana de oração. Então nesse momento